Sejam bem-vindos a mais uma aula da jornada 30 por 30. Bora para a vinheta? Salve, salve galera! Trunks, aqui é o William Reis do Kings do Excel e hoje damos início à nossa 12ª aula. Nessa aula, vamos abordar sobre a função se-erro. Você já deve ter percebido algumas vezes, quando você executa alguma função, alguma fórmula, e o resultado é uma informação estranha, né? Um hashtag ND, hashtag valor, hashtag nome, hashtag nulo, e assim por diante. Isso são erros que o Excel apresenta quando a fórmula está com alguma informação errada, ou então ele não encontrou a informação exata, a informação precisa que você estava pesquisando, por exemplo, num PROC-V. Então, quando ele retorna uma informação de erro. E existe uma forma de tratar esse erro para que fique visualmente melhor. E a função se-erro é exatamente para isso. Bora para o nosso exemplo? Bom, já estamos aqui na nossa planilha de exemplo. Observem que as opções de erro apresentadas pelo Excel, como citadas anteriormente, é a hashtag ND, ou seja, uma informação não disponível, hashtag valor, quando ele não consegue encontrar esse valor, não tem uma resposta correta desse valor, o hashtag ref, quando ele perde a referência de uma célula, por exemplo, você citou que a célula tinha a coluna, a célula F9, e você simplesmente apaga essa célula, então a fórmula, a função, ela perde a referência, então ele aparece esse erro. O div/0 é quando você tenta dividir um valor por zero, um nome, nulo, são outros erros apresentados pelo Excel. Tá? Então, a função se-erro, ela vem exatamente para tratar esses erros, para que ao invés de aparecer essas mensagens de erro, você possa determinar uma outra mensagem ou até mesmo informar para ele aparecer o campo vazio ou executar uma nova função. Isso depende de cada situação. Tá? Então, a função se-erro ele tem os seguintes argumentos. O valor seria o valor daquela informação, de uma função. Você pode, dentro desse argumento valor, você pode estar utilizando uma outra função e a partir do resultado dessa função, caso ela esteja correta, ele vai apresentar esse valor. Caso a função que esteja aqui nesse campo acabe dando erro, aí ele parte para o segundo parâmetro, segundo argumento, que é o valor se-erro. E é nesse valor se-erro que você vai determinar o que ele deve trazer caso aquela informação esteja errada. Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma tabela de vendedores e o valor de venda desses vendedores. E através da função PROC-V, caso você não tenha assistido a nossa aula de PROC-V, eu vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam acompanhar caso tenham perdido. E no final do vídeo também, vocês podem acessar a nossa playlist com todas as aulas disponíveis até o momento. Voltando aqui, então, nessa planilha, a gente tem aqui essa opção, onde a gente informa o nome do vendedor e ele retorna o número de venda, o valor de vendas que esse vendedor obteve baseado nessa informação. No caso, observem que eu coloquei o vendedor Diego. Ele informou que o número de vendas do Diego não é disponível. Por que não está disponível? Porque ao usar o PROC-V, eu pesquisei o nome, tá? E o nome eu pesquisei na matriz. A matriz é exatamente essa daqui. É essa matriz que eu pesquisei. E nessa planilha, nessa tabela, não consta o nome Diego. Então, por isso que ele não trouxe o valor. Trouxe o valor não disponível. Mas a gente pode tratar essa informação. Se eu, por exemplo, trouxesse aqui Ayrton, ele vai me trazer que o Ayrton tem um valor de R$ 600 de vendas. O César, desculpa. César, R$ 800 de venda. Colocasse o William. O William ele traz como não disponível, porque não existe o William na planilha vendedor e vendas. Tá?
Então, para a gente tratar esse erro, esse não disponível, a gente vai usar exatamente a função seErro. Para isso, dentro da própria função já existente, eu posso apenas clicar aqui duas vezes. Vejam que eu tenho aqui a função procv, no qual ele procura o valor da célula F9, ou seja, o nome do vendedor, onde ele procura dentro da matriz da tabela, tá? E ele me traz como resultado a coluna 2 dessa matriz, ou seja, a coluna de vendas, e o procurar intervalo está com o valor exato, ou seja, eu quero uma correspondência exata. Então, como ele não encontrou esse nome, ele apresentou o ND. Para eu solucionar esse problema do ND, eu vou, dentro dessa mesma função, vou no início dela aqui e escrevo seErro. Começo a escrever, ele já me aparece a opção aqui do seErro. Eu aperto duas vezes, teclo duas vezes em cima do nome da função, ou aperto a tecla Tab do teclado. Pronto, ele já abriu o parênteses da função seErro. No caso, o primeiro argumento é exatamente o valor. Ou seja, eu quero que o valor seja o resultado da função procv. Caso a função procv esteja correta, ele vai trazer exatamente o valor que essa função apresentar. Caso a função procv apresente o erro, como ele apresentou aqui no caso, eu quero que ele apresente um outro valor. Então eu vou digitar o ponto e vírgula, e no argumento valor seErro eu vou digitar a informação que eu quero que ele apareça. Eu posso simplesmente deixar ele vazio, então eu abro aspas, dou espaço, fecho aspas e fecho parênteses. Pronto, ele já assumiu a informação do ND. Mas como houve um erro, ele está me apresentando que eu não tenho valor nenhum para essa informação de vendas. No caso, se a informação sair correta, então, por exemplo, eu vou usar um nome que esteja lá na tabela. Ayrton, ele traz o valor exato. Vou colocar Diego de novo. Ele traz em branco. Mas eu poderia muito bem alterar essa informação, vindo aqui na fórmula, informar, por exemplo, que não existe esse vendedor, ou não há registros. Então, aqui, como é texto, entre aspas, escrevo não há registros. Teclo Enter, pronto. Ele já me trouxe que, no caso, o vendedor Diego, não há registros de vendas para esse vendedor. Se eu digitar outro nome que esteja naquela lista, ele traz o valor. Caso eu digite um nome que não esteja, novamente ele não há registros. Basicamente é isso. E essa é a função seErro. E aí, gostou desse vídeo? Lembrando, essa já é a nossa 12ª aula da jornada 30x30. Caso você ainda não tenha visto os demais vídeos dessa jornada, no final desse vídeo a gente tem um link para a playlist com todos os vídeos anteriores. Posteriormente, conforme forem lançados os próximos vídeos, eles também constarão nessa playlist. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos próximos vídeos que a gente lançar e, principalmente, curta, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda muito a trazer mais e mais conteúdo de qualidade e aprimorando cada vez mais os nossos vídeos. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso perfil no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigado, até a próxima, tchau!